Compartilhar com você algo precioso da palavra do Senhor que tem ardido no meu coração e nos últimos dias o Senhor falou fortemente, que tem a ver com o momento que a gente vive como sociedade. A gente conhece biblicamente, discerne biblicamente esse tempo como um tempo que se aproxima à volta de Jesus. E por conhecer esse tempo como um tempo que se aproxima da volta de Jesus, a gente não pode deixar de prestar atenção ou de meditar a respeito daquilo que o próprio Senhor falou a respeito disso. Há uns 2 domingos atrás eu citei que o Senhor Jesus, antes de ser crucificado e antes de Ele ressuscitar, Ele dedicou uma boa parte de um ensino que Ele estava conversando com os discípulos para falar sobre esse tempo do fim. E a gente encontra isso em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. São 2 capítulos que Jesus dedica para falar a respeito do fim dos tempos. A gente não vai ter tempo de abordar todos os versículos, porque é muito detalhe, são muitas coisas, mas eu queria tentar com você hoje para um pedaço, uma fatia, um aspecto daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Nesse tempo em que se abrevia e que se aproxima do tempo do fim, Jesus alertou a respeito de apostasia, frieza espiritual e o aumento da maldade. Então, é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado, e hoje eu quero meditar com a igreja a respeito das palavras de Jesus contidas em Mateus capítulo 24, a partir do verso 12. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Diz o seguinte, Mateus 24, 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Em suas palavras, Jesus traz uma realidade que eu e você precisamos estar muito atentos. A multiplicação da maldade. Em algumas traduções vai falar sobre o aumento da iniquidade. Não sei se essa é a sua tradução, mas tanto o aumento da iniquidade quanto a multiplicação da maldade trazem o mesmo sentido e o mesmo significado. Quando nós vamos para o original, essas expressões, elas dizem respeito não a algo genérico, mas falam a respeito de iniquidade, se referindo à rejeição a respeito da lei de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é que, com se aproximar do tempo do fim, o coração das pessoas irá rejeitar a lei de Deus. E quando se rejeita a lei de Deus, se rejeita a sua vontade. E isso não é qualquer coisa. Eu não sei se você já compreendeu e fez essa conexão, mas a iniquidade, a maldade nessa perspectiva de rejeitar a lei de Deus é pecado. Por quê? Porque o significado de pecado, biblicamente, é errar o alvo. Então, se você erra o alvo, se você não acolhe a lei de Deus, se você rejeita a lei de Deus, você naturalmente está indo contrário ao alvo que você precisa seguir, contrário à vontade de Deus, contrário à lei de Deus. Rejeitando isso, nós estamos cometendo pecado. Significa falhar em atingir um padrão e um propósito estabelecido pelo Senhor. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, verso 4. Diz o seguinte: toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Errar o alvo, ir contrário à lei de Deus, estar vivendo como rejeitar no seu coração a lei de Deus, é viver em pecado. E o que Jesus está dizendo em suas palavras é exatamente isso, que o fato das pessoas rejeitarem a Deus, consequentemente a sua vontade, elas deixam de viver uma vida que alegra o coração de Deus e passam a viver uma vida em pecado. E uma vida em pecado traz um impacto muito grande. O amor dessas pessoas esfria. E o texto diz que muitos serão atingidos por conta desta frieza. O amor que esfria também não se trata de uma coisa genérica,
Eu sei que quando a gente lê a palavra amor e pensa na palavra amor, nós acabamos associando a um sentimento e a gente tenta trazer isso como uma falta de empatia com as pessoas, ou a falta de sensibilidade com o outro, mas nesse tempo, nas palavras de Jesus, esse amor que Jesus está falando não se trata de qualquer tipo de amor. Primeiro, a gente precisa entender que quando Jesus estava falando com os discípulos nessa ocasião, eles tinham acabado de sair do templo. E ao sair do templo, Jesus fala sobre a destruição do templo e os discípulos perguntam para ele, quando isso acontecerá? Como nós saberemos que isso vai acontecer? O templo será destruído, será reconstruído e o teu reino será implantado. Jesus começa então a falar para os discípulos a respeito dessas coisas. E por mais que a gente tenha dificuldade de compreender, é possível que Jesus esteja tratando isso no meio dos cristãos. Ou seja, o amor de muitos vai esfriar como se uma ação externa soprasse e esfriasse aquilo que deveria ser abrasado dentro do coração das pessoas. Aqui Jesus está falando sobre apatia, Ele está falando sobre inveja sobre as outras pessoas, Ele está falando sobre você não considerar o valor, o carinho, o respeito em relação ao seu irmão, tratar os outros com indiferença, odiar uns aos outros. E aí você pensa, nossa, isso dentro da igreja, isso no meio dos cristãos, é exatamente esse alerta que Jesus está trazendo. Se o mundo que jaz o maligno, que rejeita a vontade de Deus, rejeita a lei de Deus, é regada pelo pecado, se o mundo que não vive o coração inclinado ao coração de Deus, já experimenta esse tipo de situação, agora imagina uma frente fria sendo soprada do mundo em direção aos cristãos. E por conta desse vento soprando fortemente contra a vida dos cristãos, a vida da igreja, muitos serão atingidos como se eles estivessem apagando sobre algo que não deveriam apagar, como se eles estivessem se esfriando sobre algo que não deveriam esfriar, e consequentemente eles vão perdendo a comunhão, vão perdendo o prazer de estar na presença de Deus, na comunhão com os irmãos, no partir do pão, nas orações, eles vão se afastando, e essa frieza alcança muitas pessoas e alcançará no tempo do fim muitas pessoas. E os cristãos não estão isentos disso porque estão dentro da igreja. As pessoas não estão isentas de serem atingidas por isso porque nasceram no lar cristão. Não se trata disso. Se trata de uma realidade do tempo do fim, por conta da rejeição à lei de Deus, gerando na vida das pessoas esse esfriamento. No verso 10 do capítulo 24, Jesus já trata a respeito dessa relação entre as pessoas, dizendo que nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Para você ter uma ideia do impacto e do efeito que o pecado traz e alcança o coração e a vida das pessoas. E isso significa dizer que o mundo, Jesus não está se referindo ao mundo, não, na verdade Jesus está trazendo que uma realidade encontrada no mundo está saindo em direção aos cristãos e por conta disso nós precisamos estar atentos e vigilantes para que isso não venha nos alcançar e nos atingir, porque é contra esse colapso que nós precisamos perseverar. O texto diz que aquele que perseverar, ou seja, suportar, aquele que se mantiver firme sobre esta pressão, ele será salvo. E a perseverança carrega um sentido de algo ativo, não de passividade. Indica algo de resistência ativa e não algo apático. Significa dizer que o que o Senhor espera de cada um de nós como vigilância é uma vigilância ativa, é uma postura de se manter firme, de se manter atento. E hoje em dia, eu não sei se você já ouviu de alguém, mas muitas pessoas dizem assim, eu não funciono sob pressão. Se me botar num momento de pressão, eu travo, eu não sei fazer, eu explodo, eu me encolho, eu fico paralisado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das características que o Senhor espera que eu e você aprendamos a desenvolver é a capacidade de nós lidarmos sob pressão.
Tudo indica que no final dos tempos a igreja passará por muita provação. Significa que a igreja vai passar por situações difíceis, de perseguição. E isso envolve estar sob pressão. E já imaginou se por conta disso você trava, paralisa e não consegue dar os passos que precisam ser dados, não consegue lidar com aquilo que precisa ser lidado? Deixa eu dizer para você, nós precisamos assumir uma posição diante do Senhor, e essa posição, ela não é de passividade. Eu e você precisamos entender que o Senhor espera de cada um de nós um coração que se coloca diante dele, disponível para lidar e suportar as pressões desse tempo chamado tempo do fim. O grande detalhe aqui é que essa postura que combate a passividade, ela precisa ser alcançada em Deus. Nós não conseguiremos isso sozinhos e nem conseguiremos fazer isso com a força dos nossos braços. Abre comigo em Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir do verso 1, nós vamos ver o Senhor Jesus convocando os 12 para uma missão, e perceba o que Jesus concede a eles para que eles tenham condições de exercer essa missão. Lucas 9, 1 diz assim: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente, os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Você percebe que o envio dos 12 não é um envio passivo, para que eles apenas sobrevivam, para que apenas eles estejam ali. Eles são enviados para cumprir um propósito, mover o reino de Deus, manifestar o reino de Deus. E isso só é possível porque eles foram capacitados para tal tarefa e porque eles receberam autorização para exercer tal missão. A autoridade que estava sobre Jesus foi derramada sobre a vida dos discípulos para que eles tivessem autorização de ir cumprir, mas também tivessem autoridade para exercer aquilo que eles iriam exercer. A Bíblia também declara a respeito da igreja e dos cristãos que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. E deixa eu dizer uma coisa para você, esse texto não trata de uma ação passiva. As portas do inferno não prevalecerem contra a igreja, não significa dizer que as portas estão se movendo em direção à igreja. Como se aqui tivesse a porta do inferno e ela avançasse, igual nos filmes, quando vai fechando a parede. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o inferno tem uma espécie de porta e que a igreja avança contra esta porta. E à medida em que ela avança em direção a esta porta não resiste ao avanço da igreja. Então, quando você olha para o texto, você percebe que não há passividade no exercício e no cumprimento do propósito de Deus na vida dos seus filhos, na vida da igreja, na vida dos cristãos. Essa resistência é uma resistência ativa, porque cada um de nós foi chamado para ser sal e luz. Jesus também, em suas palavras em Mateus 5, ele fazendo a prévia ali do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus ali falando das bem-aventuranças, falando ali no Sermão do Monte, ensinando os discípulos a orar, ele declara algo a respeito daqueles que o seguem. Ele diz: vocês são sal e luz. O sal, ele não tem outro propósito senão salgar, senão dar sabor. Se ele não cumprir esse propósito, para nada serve, ele tem que ser pisado. Vocês são a luz do mundo. A gente não pega uma lamparina e coloca escondida debaixo de uma mesa. A gente coloca no lugar mais alto para que ela possa iluminar todo o ambiente. É por isso que na minha casa, na sua casa, as lâmpadas são presas no teto. Elas não são presas debaixo da mesa, debaixo da cadeira e muito menos no piso, porque elas servem para iluminar todo o ambiente. Então você percebe que o papel da igreja, o papel dos cristãos, o cumprimento desse propósito, ele é um cumprimento ativo. Ele tira a gente de uma zona de conforto, ele tira a gente de uma situação acomodada, apática, como se os nossos braços ficassem cruzados. Não se trata disso. E sabe o que é tremendo nesse processo todo? É entender que essa capacitação, ela vem do alto, ela é garantida pelo Senhor. Atos 1:8 vai dizer que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E por conta dessa experiência, nós seremos testemunhas do Senhor aonde quer que a gente vá. Seja em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O propósito do Senhor é um propósito ativo na minha vida e na sua vida. Isso é tremendo, isso é poderoso.
Mas existe uma realidade: muitos serão atingidos pela frieza, muitos serão atingidos pela apatia. O amor da maioria das pessoas se esfriará. E o que nos traz esperança é que Jesus não diz que todos serão atingidos por esse esfriamento. A Bíblia diz que muitos. E eu espero que eu e você não sejamos encontrados nesse grupo dos muitos. Eu espero que eu e você sejamos encontrados no meio daqueles que mantiveram firme a sua fé e a sua esperança no Senhor, que guardaram a lei do Senhor grandemente no seu coração e estão incendiados pelo amor de Deus e pelo favor de Deus. Amém? Vocês estão aí? Está todo mundo bem? Está todo mundo acordado? Hein? Amém? Glória a Deus? Ah, muito bem, que bom. E por que esse alerta é importante para mim e para você? Porque o fato de você vir domingo para a igreja, ou você que acompanha pela internet, essa semana eu encontrei umas pessoas que disseram para mim: não, pastor, eu não vou para a igreja, eu vou acompanhar pela internet. Eu falei: sai disso, rapaz. Deixa a internet para quem realmente não pode vir para a igreja, rapaz. Vem para a igreja, vai para a igreja. E aí, o fato da gente estar aqui na igreja não quer dizer que a gente está isento. O fato da gente ter nascido num lar cristão não significa dizer que a gente está protegido. Abre comigo 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Silvana Lucena diz que quando eu desço a ladeira, eu vou desembestando assim. Se eu estiver falando muito rápido, eu vou desacelerar. Mas te prepara que a ladeira é grande. 2 Timóteo capítulo 4. Apóstolo Paulo falando ao jovem Timóteo a respeito da experiência que ele estava passando com a equipe que trabalhava com ele no ministério. E olha o que ele disse para Timóteo. 2 Timóteo 4,10. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Falando que um dos seus cooperadores, Demas, ele simplesmente pulou do barco. Saiu do trabalho missionário, saiu do serviço no reino. A Bíblia só cita Demas 3 vezes. 2 vezes, Paulo fazendo referência de Demas como um cooperador do ministério, como alguém que estava com ele durante as viagens, como alguém que estava cooperando com ele no ministério, alguém que estava ajudando Paulo no pastoreio das igrejas, no cuidado dos irmãos, envolvidos no ministério. E simplesmente, nesse momento, nessa ocasião, na 3ª vez que Demas é citado, Paulo usa o exemplo de Demas para falar para Timóteo: olha, Demas não está mais comigo. Demas simplesmente abandonou o barco, ele deixou de continuar a caminhada do ministério, ele deixou de cuidar da igreja, ele deixou de participar daquilo que a gente estava envolvido. E Paulo diz por que isso aconteceu. Paulo diz que ele, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou. Quando nós não vigiamos o nosso coração, nós somos alvo fácil de Satanás e das suas armadilhas. A palavra utilizada por Jesus para esfriamento é um verbo que significa soprar frio. Então, se a gente não estiver atento e vigilante, é como se a gente sentisse essa frente fria sendo soprada sobre os nossos corações, trazendo distração. E aí, aquilo que deveria ser uma brasa, um fogo ardente, começa a virar algo apagado, como se fosse uma cinza que apagou. Demas não vigiou no seu coração. As coisas dessa vida foram mais atentas, chamaram mais atenção do seu coração do que o reino de Deus. Foi agradando mais e ganhando espaço dentro de si de uma tal forma que aquilo que o impulsionava e o movia para uma vida no reino de Deus começou a fazer com que ele se dedicasse mais aos seus próprios interesses. A Bíblia não diz se ele se desviou, a Bíblia não diz o que foi que aconteceu com ele, a Bíblia não diz a consequência final de Demas, mas diz que o amor no coração dele se esfriou, porque ele começou a amar mais a vida secular, amar mais o mundo e as coisas do mundo do que o reino de Deus e o propósito para o qual ele tinha se colocado à disposição de servir. Muitos enfrentarão isso, e não poucos. E eu não sei se alguns desses que vão enfrentar estão hoje aqui no nosso meio, ou até mesmo nos acompanhando pela internet. Não sei dizer, mas existe uma realidade. Muitos serão atingidos por essa frieza. E ao mesmo tempo que essa frieza alcança muitas pessoas, existem aqueles que lutam contra essa frieza.
E eu não sei como seu coração está hoje aqui, mas eu e você precisamos lutar contra essa frieza e não permitir que ela alcance a nossa vida, nem o nosso coração e nem a nossa casa. E a gente comece a lutar contra as artimanhas de Satanás, que está tentando cegar o entendimento das pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios 4, 4. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, diz o seguinte: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitas pessoas estão sendo atingidas, estão sendo alvos desses ataques de Satanás, que visam cegar o entendimento das pessoas. Com o entendimento cegado, com o entendimento aprisionado, gente, a lei de Deus é rejeitada. O reconhecimento de quem Deus é rejeitado. O aceitar quem Deus é rejeitado. O andar diante do Senhor em retidão é rejeitado. Mas sabe, nós estamos em guerra. E existe uma arma espiritual para essa guerra. E existe uma ferramenta que eu e você podemos nos fazer valer para enfrentar esta batalha e lutar contra essa frieza. E aí eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Timóteo capítulo 2. O apóstolo Paulo orientando Timóteo, que estava pastoreando uma igreja, dizendo que a igreja precisava ter uma ferramenta, uma arma muito importante nesse período de guerra, que ele precisava instruir a igreja para que ela carregasse consigo e tivesse isso firmemente no seu coração. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz a Timóteo e à igreja: antes de tudo, recomendo-vos. Em outras traduções vai usar a palavra exorto. Então, antes de tudo, eu exorto que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Olha só o que Paulo diz à igreja, através da liderança de Timóteo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, como algo importantíssimo a ser dito e declarado, eu preciso alertar você. Exorto para que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. E o mais interessante é que ele diz em favor de quem isso precisa acontecer. Em favor de todas as pessoas. Às vezes a gente é acostumado a fazer as coisas pensando em nós mesmos. Às vezes nós somos a prioridade. E eu sei que por vezes a gente vem para a igreja Só eu estava escutando um barulho? Era. Tinha um barulho aqui em cima. Por vezes eu e você, a gente vem para a igreja e a gente vem com algumas urgências no nosso coração. A gente tem a urgência da nossa casa, a gente tem a urgência dos nossos sentimentos, a gente tem as nossas preocupações. A gente tem as urgências da nossa família. E eu sei que é muito difícil chegar aqui e não apresentar essas urgências diante do Senhor. E eu deixo dizer isso para você, isso é legítimo, isso não é errado. E não tem problema nenhum nisso. Mas sabe, a Bíblia está orientando eu e você a termos uma prática de oração onde a gente coloca um pouquinho de lado aquilo que é nosso e a gente começa a orar sobre a vida do outro e interceder sobre a vida do outro. A Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, é importante que a gente faça isso por todas as pessoas. E se você for para o verso 2, ele ainda vai estender essa lista, sendo bem objetivo em relação a algumas pessoas, inclusive. Ele vai dizer, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. No verso 3, isso é bom e agradável diante do nosso Senhor, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade é a revelação de quem Deus é a revelação da pessoa de Jesus Cristo.
Ter esta clareza e esta revelação no seu coração significa acolher a lei do Senhor e ter um alvo a ser seguido e alcançado. Significa preservar a sua vida e não se deixar esfriar como muitos serão esfriados. Como isso é feito? Por meio das orações, das súplicas, do clamor, das ações de graça. Como isso é feito? Por um tipo de batalha que é exercida no mundo espiritual por meio das orações. Praticada pela vida de um irmão e de uma irmã, uns aos outros. Significa dizer que quando a gente termina aqui o tempo de louvor e a gente diz assim mesmo, se junte com 2 ou 3 pessoas, a gente não está fazendo isso porque é uma liturgia da igreja. A gente não está fazendo isso porque faz parte da dinâmica do culto fazer isso. A gente está fazendo isso porque, biblicamente, eu e você precisamos fazer isso. Biblicamente, isso faz parte de uma arma espiritual que eu e você precisamos ter em mente e em coração, disponíveis para usar e fazer. Significa que, nesse momento, eu saio de cena e deixo de colocar na urgência das minhas necessidades e eu me coloco diante da necessidade do outro e eu começo a interceder pelo outro. Você sabe o que significa interceder? Interceder significa colocar-se entre, ser mediador daquele processo. Então, quando a gente começa a orar pelo outro, a gente está dizendo, entre você e o seu problema, tem eu apresentando a Deus as suas questões. Foi assim que Jesus fez comigo e com você. Eu e você eram alvos do pecado, e por conta do pecado havia uma condenação destinada à minha vida e à sua vida. E aí, de repente, Satanás, olhando para essa condenação e olhando para a nossa vida, vem Jesus e se coloca no meio, entre a acusação e o acusador, e diz assim mesmo, eu estou pagando este preço, e eu estou livrando ele da morte. Então, ele foi o nosso intercessor. E se não bastasse isso, agora ele está junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Porque a gente não sabe orar como convém. Ele é o nosso intercessor. Ele está diante do Pai. E ele diz assim mesmo, agora, enquanto eu estou aqui, vocês estão aí orando uns pelos outros. E talvez aqui uma das lutas enfrentadas na casa seja a frieza no coração e a dureza do coração de alguém. A gente tem conversado com pessoas aqui que têm enfrentado lutas com relação aos seus filhos, por exemplo. Porque os filhos estão perdendo o prazer de estar na igreja. O prazer de participar das coisas do reino. Querem fazer de tudo, menos estar na comunhão com os irmãos, na comunhão com a igreja, por exemplo. Começaram a estudar na faculdade e a mentalidade do mundo, do ceticismo, começou a entrar, a filosofia pagã desse mundo começou a entrar em seus corações e eles duvidam das escrituras, duvidam da lei de Deus, duvidam de quem é Deus e começam a colocar em xeque a sua própria fé. Estão pagando para ver, porque o dia que findar a vida nesta terra, eles vão descobrir se valeu a pena correr esse risco de viver a eternidade longe do Senhor. E deixa eu dizer para você, a igreja ela não é a solução para esses problemas. A gente não vai conseguir resolver como se aqui fosse o local que esses problemas eles findam. Na verdade, aqui a gente é equipado para lidar com esses problemas. Aqui a gente é fortalecido para saber como se portar diante dessas situações. Aqui a gente une forças para dar conta, porque a gente ajuda um ao outro, mas a gente não vai resolver esses problemas porque são guerras espirituais que são enfrentadas. Satanás está cegando o entendimento das pessoas. Ele está soprando sobre os corações, soprando incredulidade nos corações. E se nós não nos posicionarmos sobre isso, esses muitos, nós de repente façamos parte desse grupo dos muitos que serão atingidos. Eu não quero fazer parte desses muitos. Eu não quero fazer parte desses muitos. Se você não quer fazer parte desses muitos, algo precisa acontecer na sua vida hoje. Algo você precisa fazer hoje, se posicionar hoje. Eu estava conversando com a princesa, ela está dando aula para as crianças lá em cima e a gente quase não consegue alinhar o que ela vai ministrar para as crianças com o que vai ser ministrado aqui. Basicamente, ela prepara as aulas e eu vou para o meu tempo de reclusão, de oração, e o Senhor traz a palavra. E quando a gente está no carro conversando, ou na mesa conversando, a gente percebe como o Senhor conecta o que a gente está sendo ensinado aqui com o que as crianças estão sendo ensinadas. Então, hoje, por exemplo, elas estão aprendendo sobre a oração de Jabes. Aquela oração curta pedindo, Senhor, alarga minhas tendas, abençoa minha
minha família, que eu seja próspero, que eu seja influente, que eu consiga manifestar a tua glória, a tua presença no meu redor, que eu seja instrumento do Senhor para isso. Uma oração poderosa, simples, de fé, curtinha que tem na Bíblia. E eu falei para ela assim, hoje eu também vou falar sobre frieza, e combatendo a frieza a gente vai falar sobre oração. Interceder é uma arma para combater a frieza. E aí ela compartilhou comigo algo que aconteceu semana passada, se eu não estou enganado. Ela disse que por conta desse processo de ensinar as crianças a oração e falar para elas sobre uma vida devocional e falar que é importante a oração porque você tem Deus como Pai e se relaciona com o seu Pai e você ouve a voz do seu Pai e que isso acontece por meio da oração, da adoração e da meditação na palavra. Deus fala com você por meio da sua palavra, você adora o nome do Senhor por meio dos louvores, dos cânticos, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, você fala com Deus por meio da oração como se fosse uma conversa. E ela disse, então, a partir desse mês, eu vou fazer um rodízio, um revezamento entre vocês, e a gente vai ter a oportunidade, cada um, de orar uma vez aqui no meio, para a gente orar junto como igreja, com as crianças aqui, as crianças sendo igreja aqui em cima. E sabe o que aconteceu? Para surpresa dela, algumas crianças começaram a chorar. E elas começaram a chorar e ela perguntou, trouxe para perto e perguntou, por que você está chorando? Ela disse, eu não sei orar. Aí a princesa falou assim, se acalme porque a gente vai aprender juntos a orar, a titia vai ensinar você a orar, e a gente vai ter o nosso tempo de oração, você não precisa ficar desesperada assim. Só que quando ela compartilhou isso comigo, acendeu um sinal de alerta no meu coração com relação à nossa vida. As crianças basicamente fazem aquilo que elas são ensinadas ou que elas veem. E aí eu comecei a me perguntar, elas têm visto o ambiente de oração nas suas casas? Elas têm visto o ambiente de adoração nas suas casas? Elas têm visto o ambiente de devoção nas suas casas? Será que alguém tem sentado com elas assim, eu vou orar com você hoje? Será que elas têm sido ensinadas a respeito disso? E aí a pergunta que eu faço sobre esse assunto nos talvez desenhe um cenário preocupante nas nossas próprias casas, na nossa própria família. Porque não se trata só de tirar os nossos filhos das telas. Às vezes a gente está preocupado para que eles não estejam na tela. Sexta-feira a gente atendeu uma família aqui, acho que eles não são da igreja, e eles disseram, não, a gente está fazendo de tudo para tirar o nosso filho da tela. Então a gente colocou ele no projeto de música, ele vai aprender violão aqui, porque aí ele já vem do inglês, vai para o violão, e aí ele já faz a aula de reforço, ele já faz a escolinha, já faz a natação. Então a gente está ocupando o tempo dele para que ele não fique nas telas. E aí você percebe a diferença de como o mundo está levando a criação dos seus filhos sem Deus. Porque não adianta eu tirar da frente das telas e não deixar com que ele viva na presença de Deus. Não adianta eu tirar ele porque as telas estão prejudicando, estão trazendo ansiedade, estão trazendo um vício e está despertando um monte de coisa, de conteúdo. Não adianta eu fazer tudo isso se não está havendo devoção no coração diante do Senhor. Eles não sabem como orar. Eles não sabem que Deus é seu Pai. Eles não sabem desfrutar da presença do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Um dia essas crianças vão crescer e elas vão achar chato estar aqui. Um dia essas crianças vão crescer e elas vão achar que Deus é só um servo que eles podem ficar pedindo as coisas para que Deus atenda aos seus pedidos. Um dia eles vão acordar e vão dizer que qualquer outro compromisso é mais importante do que estar na comunhão com a igreja. É isso que vai acontecer. E eu não sei qual foi a sua experiência que te fez aceitar Jesus e estar hoje aqui. Mas talvez você possa olhar para trás e perceber como a nossa geração está se esfriando com relação à geração anterior. Talvez você concorde comigo de reconhecer que a gente já teve cristãos muito mais fervorosos em gerações anteriores à nossa. Que hoje, se a gente convocar para algumas coisas, talvez a gente tenha um esvaziamento da presença. Porque as pessoas não sabem mais o que é passar uma noite de vigília, de oração.
Elas não suportam mais passar 30 minutos em pé cantando, adorando ao Senhor. Elas não conseguem mais fazer um tempo de oração de 5 minutos uns pelos outros, porque se acostumaram a ter o tempo de oração apenas com a sua lista de pedidos, e quando a sua lista de pedidos acaba, não se sabe mais o que falar diante de Deus. A gente desaprendeu do que é honrar a presença do Senhor, do que é estar simplesmente pela sua presença e não por nada mais. A eternidade a gente vai viver exatamente isso, diante da presença de Deus, adorando com os anjos, dizendo que Ele é santo, 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 santo. E se isso é fatigante para nós hoje, se isso é cansativo e desgastante hoje, então a gente não está pronto para a eternidade. Porque a eternidade vai ser a experiência de viver isso plenamente diante do Senhor. Se eu e você fomos atraídos pelo Evangelho porque prometeram para nós uma rua de ouro, um mar de cristal, porque te prometeram uma coroa cheia de pedrinha, porque te prometeram uma mansão celestial, você está indo para o céu com o apego às materialidades dessa terra. O maior presente da eternidade é estar salvo do pecado e viver eternamente na presença do nosso Deus. Esse é o maior presente que eu e você poderíamos ter, mas como o nosso coração está diante disso? Abre comigo alguns textos, porque a palavra de Deus fala a respeito de como a nossa vida precisa ser apresentada diante do Senhor e sobre o que ela precisa ter prazer. Salmo 1:1. Salmo 1:1 diz o seguinte: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se influencia pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Ainda em Salmo, vira um pouquinho as páginas da tua Bíblia e vai para Salmos 16. E percorre comigo o versículo 11. Tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Salmo 119, o maior texto bíblico. Salmo 119, verso 35. Verso 35. Encaminha-me na senda, ou caminho, né? Encaminha-me no caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro o meu pleno prazer. Vai para o verso 92. Se tua lei não fosse o meu maior prazer, o sofrimento já me teria consumido. Agora vai para o verso 174. Anseio por tua salvação, Senhor, e tua lei é o meu maior prazer. Último texto, Isaías 61:10. Isaías 61:10. Transbordo de alegria no Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes da salvação. Cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal. Qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias? Todos esses textos falam sobre prazer. Todos esses textos falam sobre satisfação. Todos esses textos falam sobre um desejo ardente da alma. E todos apontam para a mesma direção. Não para as coisas do mundo, não para as coisas materiais, não para as minhas conquistas. Todas apontam para a presença de Deus. Todas apontam para a palavra de Deus. Todas apontam para a lei de Deus. Todas apontam para a vontade de Deus a ser vivida e experimentada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer preservar o seu coração? Você quer se preservar firme num caminho? Guarde a palavra de Deus no seu coração. Você quer viver livre de sofrimento?
Tenha prazer na palavra do Senhor e na sua vontade e na sua lei. Você quer combater esse esfriamento espiritual? Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Você quer manter acesa a chama dentro do seu coração? Dedique tempo e prazer na presença do Senhor. Não tenha pressa de sair na presença do Senhor. Agora eu começo a entender porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, parece que o dia, as horas, eu estou contando o momento em que eu posso me arrumar e ir para a casa do Senhor. Porque aquela casa é chamada casa de oração. Aquele lugar é a reunião dos ministros do Senhor. Naquele ambiente eu sou fortalecido e renovado pelo Senhor, na comunhão com os meus irmãos. As coisas começam a ganhar outra dimensão. Elas deixam de ser secundárias e começam a ser prioridade. Eu não negocio com nada, é prioridade. A minha agenda é essa, o meu compromisso é esse, a minha prioridade é essa. Eu não vou trocar isso por nada. Eu não troco isso por nada. Você já pensou? Uma ilustração interessante. Bem prático, para a gente mostrar que às vezes são decisões simples, são escolhas simples. A gente só se reúne aqui, no contexto da nossa igreja, uma vez na semana. Uma vez na semana. E a gente só comunga da ceia uma vez no mês. Então você tem uma reunião por semana presencial e uma celebração de ceia no mês. Se você, por algum motivo que você pode escolher, você deixa de vir no domingo da ceia, você deixa de partilhar do corpo e do sangue de Jesus por 30 dias. Só vai para o outro mês. Já parou para pensar nisso? Se você deixa de vir para a igreja, significa dizer que você deixa de estar na comunhão com os irmãos e no partilhar do momento de oração mais uma semana. E às vezes isso não é por coisas que não dão para deixar de fazer. Às vezes isso é por questão de prioridade. E depois a gente não quer lidar com determinadas situações na nossa casa. Na nossa rotina, na nossa família. Eu não sei porque eu estou desanimado. Eu não sei porque eu não estou com disposição de fazer as coisas. Eu não sei porque que as coisas lá em casa não estão indo bem. Não sei porque que meus filhos não querem mais isso, não querem mais aquilo. Gente, tem coisas que a gente não pode negociar. Tem coisas que a gente não pode abrir mão. Tem coisas que têm a ver com sobrevivência da nossa vida. É estratégico. Enquanto a gente acha que não vai atingir, que não vai ter problema, a gente tem um inimigo das nossas almas que não dorme em serviço para tentar nos passar rasteira. E qual é o alerta de Jesus? Fiquem atentos. No final dos tempos, muitas pessoas vão ser atingidas por uma frieza. Muitas pessoas vão ser atingidas por uma falta de ânimo e de disposição. Muitas pessoas vão ter frieza espiritual e vão apostatar, inclusive, da fé. Sabe por quê? Porque a iniquidade vai aumentar na face da terra. E se essa iniquidade que aumenta sobre a face da terra atinge o coração dos cristãos, eles vão enfrentar o mesmo desafio que Demas enfrentou. Eles vão escolher mais as coisas seculares da vida e no seu coração do que o prazer na lei do Senhor. O efeito disso é o abandono. O abandono da fé, o abandono da comunhão, o abandono do prazer na lei do Senhor. E esse é o esfriamento espiritual. Qual foi a última vez que você separou um tempo de devocional no seu dia a dia? Qual foi a última vez que você parou de fato para fazer o que Jesus diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a teu Deus em secreto. Qual foi a última vez que você fez isso? Ou você tem feito isso na correria do tomar o banho, do tomar o café, do se arrumar, do ir para o trabalho, do estar dentro do carro, do estar no computador trabalhando, escutando alguma coisa. Gente, isso só é o a mais, isso daí só é o continuar, isso daí só é a continuidade, isso daí não é o relacionamento gerado, isso não é a comunhão estabelecida, isso não é prioridade. Se você tem um namorado, se você é casado, se você se relaciona com alguém, você gostaria que enquanto você está dedicando um tempo de qualidade para essa pessoa, ela está olhando o celular, ou está fazendo alguma outra coisa, ou está prestando atenção em outra coisa, e você está ali com cara de tacho, você gostaria disso? Pois é, deixa eu falar para você, às vezes é isso que a gente faz com Deus.
E a gente acha que é suficiente porque a gente está achando que é suficiente ser nutrido porque a gente está só ouvindo uma música ou porque a gente está só ouvindo uma ministração. Isso é o a mais. Isso é o se desviar do pensamento do mundo. Isso daí é o manter o foco. Isso aí é um detalhe, mas isso não é gerar o relacionamento. Isso não é o entender a importância da oração. Isso não é o guardar do nosso coração. Eu trago essa palavra na manhã desse dia para o nosso coração como uma urgência do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo. Talvez você seja alguém que chegou aqui nessa condição de frieza espiritual. Ou talvez você conheça alguém que compartilhou com você recentemente esses dias. Eu já não tenho vontade de fazer as coisas, já não sei mais como lidar com as situações. Eu não quero mais nem ir para o trabalho. Eu não quero nem me levantar durante o dia. Se eu pudesse, eu ficava somente aqui em casa, somente aqui trancado. Deixa eu falar, quando o nosso coração chega nesse estágio, a gente precisa urgentemente buscar a presença do Senhor e se posicionar. E eu queria convidar você a se colocar de pé nessa manhã sobre isso. E a gente vai exercitar nessa manhã exatamente o que a gente foi ministrado hoje. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Os sacerdotes, eles ministravam na presença do Senhor no Antigo Testamento 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde. E eles queimavam incenso na presença de Deus como uma representação da intercessão a Deus pelo povo. As nossas orações, elas sobem como esse incenso na presença do Senhor. E a Bíblia diz que nós somos sacerdotes nesses dias, no tempo da graça. Nós somos reis e sacerdotes. Significa dizer que o Senhor nos constituiu ministros diante da sua presença. Às vezes a gente acha que só quem é sacerdote é o pastor da igreja. Às vezes a gente acha que só quem é sacerdote é o marido na casa. Mas não existe nenhum texto bíblico que diga que é só o pastor que é o sacerdote e que só o homem que é o sacerdote do lar. A Bíblia diz que todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor foram constituídos reinos e sacerdotes. Então todos nós temos autoridade diante do Senhor e todos nós podemos ministrar o coração de Deus intercedendo uns pelos outros. E a forma de nós fazermos esse incenso chegar na presença de Deus é nós orarmos. É nós começarmos a interceder. E deixa eu dizer uma coisa para você, muito provavelmente a pessoa que está aí do seu lado tem um motivo de oração. Muito provavelmente a pessoa que está do seu lado está enfrentando alguma coisa dentro da sua casa, lidando com algo na sua família, está tendo que lidar talvez com um relacionamento com os filhos, ou relacionamento com o cônjuge, ou um relacionamento no ambiente de trabalho, ou tendo que lidar com alguns desafios de despesas, ou com desafios no ambiente de trabalho com relação à chefia, ou na área da saúde, está tendo que enfrentar alguma situação na área da saúde, com certeza existe algo enfrentado pelo seu irmão e pela sua irmã que está aí do seu lado. E sabe, eu e você podemos ser os intercessores sobre a vida dos nossos irmãos. E a gente pode começar, não pelos problemas que talvez a gente nem saiba quais são, mas a gente pode começar orando: Senhor, preserve o coração do meu irmão, para que ele não seja atingido por uma frieza espiritual. Senhor, traga à memória do meu irmão aquilo que traz esperança. Senhor, faz avivar novamente a esperança, o temor no coração do meu irmão. Senhor, traz à memória a tua palavra revelada, os teus propósitos, que haja prazer na vontade do Senhor sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Talvez hoje a gente possa começar a orar exatamente desse jeito. E o meu papel aqui, gente, não é só equipar você como igreja, mas é a gente também ser treinado para a gente viver essa realidade. É por isso que na nossa igreja não tem um ministério de intercessão, como se a intercessão fosse algo para algumas pessoas fazerem. A intercessão é algo que toda a igreja precisa viver. Aqui a gente tem a sala de oração e dia de sexta-feira, e não é só para que alguns venham, é para que quem quiser vir venha, porque a igreja precisa orar. Na reunião, no domingo, depois do louvor, a gente diz assim mesmo: se junta com alguém para orar, não é por conta da liturgia, é porque a oração precisa fazer parte de uma identidade de cada um cristão que entregou a sua vida ao Senhor. E assim como o Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai, eu e você precisamos interceder uns pelos outros. E a gente vai fazer isso na prática hoje, agora, não só porque a gente faz parte de uma liturgia, mas porque isso é uma realidade. Por isso, não espere que eu ore aqui da frente, mas eu queria desafiar você a sair do seu lugar e a se juntar a 2 ou 3 pessoas e a gente começar a orar uns pelos outros. Se o Espírito Santo te